Vereador. Também inscrito para usar a tribuna, o vereador Moacir Matiolo. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Xavier, cumprimentar a vereadora, a Nilza, só uma mulher representando essa casa, mas ainda bem que tem uma presidenta que é mulher, né? Você me alegra. E os demais vereadores, cumprimentar a todas e a todos. Hoje vou abordar sobre a regulação da mídia, que funciona como o partido político. A reforma política não pode ficar adstrita ao sistema eleitoral e partidário. Construir uma democracia menos vulnerável à excessiva influência do poder econômico significa também democratizar o sistema de comunicação do país. Se faz urgente a regulamentação da mídia. A mídia, como força social, tem imposto enorme poder de veto a todos os impulsos mais profundos da soberania popular. A mídia tem agido como um partido político, com maiores poderes que os partidos políticos. Vejam a enorme desigualdade social do país. É aceita pela mídia, que faz com que a sociedade menospreze o pobre, lhe atribuindo a culpa pela pobreza, nunca discutindo a causa da sua pobreza. Usa a meritocracia, uma palavra muito na moda hoje, como se um pobre e um rico tivessem as mesmas oportunidades. E aí nós podemos comparar um jovem que nasce lá na rua 450, que o governo cortou a água e a luz, né? Que eles não são brasileiros, eu acho, né? Porque eles não têm os mesmos direitos que a nossa Constituição garante. E um jovem da meia praia. Será que funciona a meritocracia? Eu acho que não. Eu acho que nós temos que aprofundar o debate nesse país. Construindo assim um modelo simbólico de nação falso, fazendo com que a sociedade tenha uma opinião muitas vezes contra si mesma. É o caso da terceirização, que foi aprovado na Câmara dos Deputados pelo Eduardo Cunha, que a mídia, o povo, aí uma parcela, eu considero do povo, sai à rua para pedir fora a Dilma. Mas o Eduardo Cunha não pede para sair, não. Eduardo Cunha, ó, gente boa, pelo jeito. Quer dizer, a mídia bate tanto na Dilma, mas não bate no Eduardo Cunha. Isso que é vergonhoso. Eduardo Cunha que tira os direitos trabalhistas, como férias, não contribuição na Previdência por parte do empregador, o 13º salário, fazendo com que o grande empresariado acumule mais riqueza. Interessante, eu coloquei ali para vocês verem as 9 famílias que controlam a mídia nesse país. Isso sim é um governo. Eles mandam nesse país. Por favor, coloque o outro slide que eu quero falar um pouco sobre a terceirização. A terceirização é interessante porque as pessoas entenderam que a terceirização era bom para o trabalhador. Mas espera aí, mas essa lei não é bom para o trabalhador? Não, para o trabalhador não é bom. Porque o trabalhador não vai mais fazer o contrato com o patrão, com o empregador. Ele vai fazer com uma empresa. Esse é o detalhe. E o povo tem que, o governo tem que proteger a maioria dos trabalhadores. Isso são direitos que estão garantidos em lei. E a terceirização tira esse direito do trabalhador. Baixa o salário. Porque se o trabalhador ganha R$1.000, o empregador paga 1.000 para ele. Agora, se ele é terceirizado, uma parte daqueles R$1.000,
vai para a empresa que faz a ligação entre o empregador, o patrão e o empregado. Então, eu te pergunto, como é que o trabalhador vai receber os mesmos R$1.000? O empregador não vai pagar 1.200, ele vai pagar 1.000. E ainda vai dizer para a empresa, olha, se o trabalhador não for bom, quero trocar. Senhores, a redução da idade penal, a mídia mente. Outro caso, dizendo que houve aumento da criminalidade por parte dos jovens. Isso é mentira. Pois os dados da polícia têm demonstrado que reduziu nos últimos 10 anos em nosso país. Porque melhorou. Claro que vai reduzir. As escolas melhoraram. As pessoas estão frequentando mais escolas. É lógico que o jovem melhorou de vida. Ele saiu das escolas, foi para a universidade. Então, não é verdade. Agora, uma coisa eu reconheço. Muitos jovens estão morrendo. E é pelo Estado, pelas mãos da polícia. Isso é verdade. Então, daqui a pouco nós vamos entender que realmente nós temos que eliminar uma parcela da sociedade, porque não presta. E não é isso que a lei prega. Não é isso que se cria um Estado. Um Estado é para proteger todas as pessoas, todas que vivem ali. E a polícia é feita para proteger o cidadão. Quem vai julgar é a justiça. Mais uma vez, vou citar os eventos trágicos de 54 e 64, que a mídia da época protagonizou. Fabricou à vontade seus mitos políticos antipopulares, fazia de tudo, menos dizer a verdade ao seu público. Praticou sem constrangimento, como faz hoje, o trabalho da criação do clima político, algo que o grande jurista argentino Eugênio Raul Zaffaroni chamou de criação do pânico moral. Aqui eu poderia ficar falando para vocês horas e horas sobre essa teoria interessante. Na época, a grande mídia condenou Getúlio Vargas e apoiou o golpe militar. É preciso que a mídia garanta, e o povo exija, a pluralidade de vozes em todos os meios informativos, o direito ao contradito. A monopolização da voz pública por grandes empresas privadas de comunicação, vocês já observaram, produz a desqualificação da política e dos políticos, destruindo o parlamento e, com isso, agride radicalmente a democracia. De modo geral, os meios informativos têm sido fonte de disseminação de sentimentos negativos em relação à política, e as regras mais básicas do convívio democrático, não existindo o contraditório. Hoje, uma agência de qualificação do país rebaixou o Brasil, Estado de Santa Catarina, o nosso Estado, junto com o Estado de São Paulo. Essa agência tem um único interesse, desestabilizar os países. Assim, os banqueiros acumulam mais e mais dinheiro. Portanto, a mídia, por meio da subinformação e da desinformação vestida de informação, a mídia constrói uma realidade em que a opinião dos donos da mídia aparece como fosse a única vontade, e o que é reiterada persistentemente, criando um pânico na sociedade, perdendo a população e o país. A mídia, quando fala da política, não utiliza a linguagem da política, apenas reitera a língua do moralismo mais chulo. Um exemplo é o nivelamento de todos os políticos, como se todos fossem ruins, o que não é verdade. A mídia não propõe debate público algum, apenas seleciona fatos e personagens, que reforçam os preconceitos e o pré-julgamento, sem ouvir devidamente o contraditório. Ela inocula metodologicamente no sentimento da população a desvalorização da política e de alguns de seus atores. Ela constrói e destrói com facilidade as pessoas, como foi o caso de Collor, criou e destruiu. Claro que para melhorar a política tem que começar pela democratização do processo eleitoral, que está hegemonizada poder econômico, que cada ano faz com que as campanhas eleitorais sejam cada vez mais caras, como comentou o nobre vereador Magnus,
favorecendo só os que têm acesso ao poder econômico, grandes empresas, grandes empresários. Os efeitos disto é a subrepresentação dos trabalhadores e das mulheres na política, nobre vereadora Nilza. Finalmente, só vamos poder mudar essa situação e retornar à democracia eleitoral, quando pudermos minimizar os efeitos do poder econômico, nas suas dimensões mais destrutivas, mais antissociais, portanto, desumanas. Minutinho para terminar, senhor presidente. Por isso, cada um de nós precisa se responsabilizar e fazer uma ampla discussão sobre a regulamentação da mídia. A luta continua, companheiro. Como dizia meu amigo Lívio Dutra, governador do Rio Grande do Sul. Obrigado, senhor presidente. Também